notícia, todo mundo parou e pensou, mas espera aí, que história é essa de tsunami? Vale, não vale? A gente tem que se preocupar, tem que ficar com esse alerta, Sibeli? Tá dando o que falar, né? A gente vê já a repercussão nas redes sociais e a preocupação das pessoas, Exato. né? Tanto que hoje eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, recebi um áudio da minha irmã, que mora na Alemanha. Mano, que história é essa de tsunami? Foi essa a pergunta, que história é essa de tsunami? Vai afetar aí a mãe, você? Que história é essa de tsunami em Florianópolis? Por isso nós vamos conversar agora com o João Luiz Batista de Carvalho. Ele é oceanógrafo e engenheiro, inclusive, para explicar pra gente, né, Sibeli? De fato, existe risco? Há chances disso acontecer? Pois é. Professor, explica pra gente, existe esse risco? É pra ser uma preocupação para quem mora, especialmente aqui no litoral? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, podendo divulgar a ciência. Olha, risco sempre existe, mas ele é muito pequeno, na verdade. Essa é a questão. Nós estamos falando de um evento, uma probabilidade de ocorrência muito pequena. O Oceano Atlântico, ele não é caracterizado por atividade geológica intensa que possa gerar tsunami. Nós estamos diante de um fator mais ainda raro, né? A nossa preocupação, nesse caso, é com a possibilidade de haver um deslizamento na encosta do vulcão, fato que já aconteceu no passado. Um deslizamento da encosta, ele vai causar, se esse deslizamento chegar no mar, ele causa uma onda muito grande. E essa onda, então, se propaga para outros locais, obviamente atingindo principalmente a costa norte do Brasil e Nordeste. Mas, para que isso aconteça, é preciso uma conjunção de fatores que é muito difícil de acontecer. Nós estamos falando de uma probabilidade muito pequena de ocorrência. Professor, a gente fica aqui acompanhando, né, o senhor explicando sobre esse assunto, e nós que somos leigos no assunto, né, Fernando Sibeli, a gente pensa qual que é a relação, né, de um vulcão com um tsunami, ainda mais com essa distância toda, né, que a gente conseguiu ver ali no mapinha. Como é que uma coisa interfere na outra? Como é que isso pode afetar aqui o Brasil, mesmo com essa chance rara que o senhor acabou de falar? Professor, a gente tem até um mapa, vamos ver de novo, né, Maristério? Com tela cheia, viu, irmão? Pra gente ver certinho o movimento, o professor explica pra gente. Professor. Tá bom. Normalmente, os tsunamis, eles acontecem por movimentos verticais do solo marinho. Existe um terremoto no solo marinho, um movimento vertical desse solo, a onda que se propaga, existe uma onda mecânica que se propaga até a superfície e depois essa onda, então, se propaga horizontalmente, chegando nos países, na verdade, nas costas, né, do Oceano todo. É o que aconteceu em Sumatra, por exemplo, em 2004. Esse caso que a gente está falando, esse medo que a gente está falando, ele acontece de uma maneira diferente. Ele acontece a partir de um deslizamento, o que não é incomum. Quem está navegando, por exemplo, no Rio, pode acontecer um deslizamento da encosta do Rio e a onda que foi gerada por essa encosta do Rio virar um barco. Isso é muito comum no Brasil. Né? Ou uma geleira, né? A gente costuma ver os barcos chegando perto de geleira, aquela geleira desmorona e a onda que é formada é exatamente igual a essa onda que a gente está falando aqui. É um evento raro nessas proporções, mas que eles acontecem em menor escala várias vezes em vários locais do mundo, né? Ele não é tão raro assim. Mas a gente está falando aqui de uma possibilidade de um vulcão, que não é... O vulcão, ele, por si só, ele não causa um tsunami, na maioria das vezes, obviamente, se ele estiver dentro do mar, pode causar. Mas nesse caso, ele não está dentro do mar, mas se por acaso houver um deslizamento da encosta, fato que já aconteceu no passado, volto a frisar, e se esse deslizamento atingir o mar, a onda que vai ser gerada é uma onda grande. Mas, como volto a dizer, é um evento extremamente raro, só que a grande vantagem que nós temos é o tempo que nós temos para reagir. Uma onda dessa natureza, ela vai se propagar mais ou menos com 700 km por hora. Isso é mais ou menos, um pouco menos do que um avião voando na superfície, na atmosfera. Então, se a gente imaginar que o ponto mais próximo das Canárias está a mais ou menos 4.500 quilômetros, levaria mais ou menos 6 horas e meia para chegar no Brasil, né? No Nordeste do Brasil. Nós não estou nem falando de Santa Catarina, porque realmente o risco é muito pequeno, mas no Nordeste do Brasil. E antes de passar por aqui, ele passaria por uma região que é muito densa em monitoramento de tsunamis, que é a região do Caribe. A região do Caribe tem uma rede de monitoramento muito forte, principalmente depois de 2004, lá em Sumatra, o mundo inteiro fez isso. Já existia uma rede de monitoramento no Pacífico, que foi melhorada, criaram uma rede de monitoramento no Índico,
e criaram também no Pacífico. O Brasil, inclusive, faz parte dessa rede de monitoramento do Caribe. Então, nós teríamos respostas sobre esse tsunami, né, antes, e a gente poderia se defender, quer dizer, evacuar as pessoas do litoral, causando o menor risco possível. Para a região de Santa Catarina, obviamente depende aí da altura da onda, né? A gente está falando aqui de um evento, não dá para imaginar qual o tamanho do evento, né? Talvez ou haja alguns problemas de locação de embarcação, as embarcações em marinas tenham que ser realocadas, tal. Não sabemos, não tem como precisar porque não dá para saber o tamanho do impacto. Mas só para dar um exemplo, em 1755 houve um grande terremoto seguido de um tsunami no Atlântico que devastou Lisboa. Há indícios no Brasil de que essa onda chegou aqui causando impactos. Só que em 1755 ninguém percebeu. Quer dizer, não houve relato disso, né? Então, mas houve impactos no Brasil, até o Sudeste existe relato de impacto significativo. Ondas com 2 metros de altura, a água entrando aí a 100 metros da costa, né? Isso para um terremoto comum, né? É possível que haja. O que eu digo é o seguinte, o risco é muito baixo, mas é importante haver esse monitoramento. Não se faz um monitoramento à toa, né? Esse monitoramento vai gerar uma preocupação na população, não é uma preocupação para pânico, mas é uma preocupação para estar alerta. É importante estar alerta a esses eventos, porque a qualquer momento a população pode ser convidada a se retirar de um local para fugir de um evento catastrófico. A mesma coisa acontece numa enchente no Vale do Itajaí. A rede de monitoramento serve para apoiar as atividades de proteção à população. Nós só temos a agradecer aqui, né? Uma boa explicação, excelente explicação, deixando a gente um pouco mais tranquilo também com relação a isso. Risco, como o professor falou, sempre existe, é um alerta sem nenhum pânico, nenhum pânico. Agora, só para a gente fechar, com relação ao vulcão, né? O senhor é oceanógrafo, né? O vulcão está dando sinais. O senhor tem informações com relação a esse vulcão? Existe essa possibilidade? Tem previsão de erupção? Já há avanços, né, desse processo ou ainda não, professor? Nunca há uma previsão de erupção. O que se faz é você monitorar as características físicas desse vulcão. Então, hoje, para você ter uma ideia, o governo da Espanha ainda não emitiu um aviso de erupção do vulcão. O que existe é um monitoramento e perceberam que o vulcão ele aumentou a sua atividade. Existem 4 escalas, né, uma escala com 4 graus, né, de verde, amarelo, laranja e vermelho, por exemplo. Nós estamos no nível amarelo, ou seja, aquele vulcão que estava adormecido passou para o nível amarelo. Existe um pouco mais de atividade, que pode ser uma simples movimentação maior na câmara magmática desse vulcão, que pode não dar em nada, mas pode também evoluir para o laranja, e depois para o vermelho, e depois para um evento catastrófico. Não sabemos. O que se faz é monitorar. O monitoramento é importante, né? Então, hoje, motivo para preocupação? Nenhum, por enquanto. Só saiu do verde e foi para o amarelo. E nós temos hoje tremores da ordem da escala Richter, da ordem de 3. 3 por exemplo, é um tipo de abalo que a gente sente no Brasil, que é uma região que não tem terremoto sério, né? Então, no Nordeste do Brasil, você tem alguns locais, algumas cidades que, quando dá um terremotozinho, é de 2 a 3 na escala Richter. Então, não é uma atividade muito intensa. O governo da Espanha continua monitorando, né? Isso, naturalmente, o procedimento normal se houver um terremoto, imediatamente, 3 minutos depois desse terremoto, há um aviso de tsunami. Okay. Esse aviso de tsunami é passado para todos os países que estão na rede e depois passa por um processo de confirmação do tsunami. Muito bem. Né? Muito bem. Enquanto isso está acontecendo, existem modelos hidrodinâmicos que estão prevendo a altura dessa onda. Se por acaso essa onda passar por algum local que esteja sendo monitorado, existe uma confirmação ou não. Aí muitas vezes a gente cancela o alerta de tsunami. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, esclarecendo. Gente, sem preocupação por enquanto, conversamos com João Luiz Batista de Carvalho, oceanógrafo, engenheiro, esclarecendo para a gente essa história de tsunami em Florianópolis. Ufa, né? Incrível, né? A explicação do professor oceanógrafo explicando, né, essa atividade, esse monitoramento. Enquanto ele falava, Fernando, eu pensava assim, a gente fica mais tranquilo mesmo por saber, né, que existe todo esse monitoramento, a importância, né, desse monitoramento.
Mas, ao mesmo tempo, é assustador ouvir a possibilidade, né, da chegada de uma onda gigante, ele falando das pessoas talvez terem que se afastar do litoral. É algo que a gente vê muito em filme e em outros países, né? E aí começa a ver essa pequena possibilidade no Brasil, acaba sendo muito curioso também. Mas parece uma realidade tão distante muito mesmo, distante, né? Agora a Cibele falando, parece que não vai acontecer, mas, como ele disse, existe a chance, mas ainda é muito raro, muito pequeno.